Alô, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Bezerra. Eu sou arquiteto, tenho uma especialização em BIM, faço parte do programa Expert Elite desde 2015. Para quem não conhece, o programa Expert Elite é um programa da Autodesk que reconhece e recompensa os usuários mais participativos na comunidade, né? O pessoal que está sempre lá ajudando quem tem dúvidas, explicando como é que as coisas funcionam dentro dos softwares da casa. E hoje eu estou aqui para ensinar um básico, na verdade, né, sobre topografia. Esse que é um assunto que eu vejo que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade, né? A intenção aqui é a gente começar bem do início mesmo, como importar informações para dentro do Revit, para entender como funciona a superfície topográfica. E deixa eu passar aqui para o próximo slide, né, mostrar a agenda de hoje. Então essa aqui é a agenda, né? A gente vai ver como a gente importa curvas para dentro do Revit, a gente vai ver como a gente cria a topografia por triangulação, por importação de arquivo de pontos, que não é muito usual, né? O pessoal não costuma abordar muito isso, especialmente nos vídeos, né, que a gente acha aos montes no YouTube. E depois a gente vai dar uma editada nessa superfície topográfica, vamos usar os comandos Split Surface, Merge e ver como calcular o volume de corte e aterro. Bom, antes da gente abordar o assunto, botar a mão na massa, né? Deixa eu alternar aqui para a tela do Revit. Bom, eu queria começar explicando um pouquinho como funciona a superfície topográfica no Revit, né? A superfície topográfica, ela é uma mesh, ou uma malha poligonal, né? Se você procurar no Google por mesh, você vai acabar encontrando alguns artigos traduzindo como malha poligonal. O que, que é? É um objeto tridimensional, né, com polígonos, na verdade, dividindo em faces para representar esse objeto, as três dimensões de um objeto. E a mesh difere de outros tipos de objeto 3D porque ela não contém informação de massa, ela não é um sólido. E aí você pode me perguntar, Rodrigo, mas nessa tela que você está exibindo aí, que inclusive é o arquivo de demonstração, né, vem com toda a instalação padrão do Revit, a topografia aí tem profundidade, né? A gente está vendo um pouquinho. Não, isso na verdade é uma complementação que o Revit faz eventualmente, é porque está aqui marcado o section box. Inclusive, eu vou pedir desculpas a vocês, eu estou super acostumado a usar o software em inglês, tá? Então, pessoal que está mais acostumado a usar o Revit em português, peço desculpas a vocês, tá? Mas na medida que eu for lembrando as traduções dos termos, eu vou tentando indicar aqui. E de qualquer forma, bom, todos os comandos estão sempre nas mesmas posições, então vocês vão achar a tradução, vocês vão achar no software de vocês a versão traduzida. Então, retomando, esse complemento aqui que o Revit faz é porque o section box está ligado. Se eu desligar, a superfície topográfica vira quase um lençol, né? Não tem, não tem profundidade. E aí, para exemplificar aquilo que eu estava falando antes sobre a superfície topográfica ser uma mesh composta de polígonos menores, a gente vem aqui na sobrescrição de gráficos, desce aqui até a categoria topografia e a gente manda exibir a triangulação. E aqui estão os polígonos, né, que formam a superfície topográfica. Então, sem mais delongas, vamos partir para os exemplos, né?
Eu vou abrir aqui o primeiro arquivo. E para cá, bom, eu não vou abordar hoje a questão de coordenadas compartilhadas, orientação para o norte, esse tipo de coisa. Hoje a gente está focado única e exclusivamente na modelagem de topografia, tá? Mas tem grandes palestras e aulas que a gente pode encontrar aí na Autodesk Knowledge Network, né, que é o site lá da Autodesk, que tem todo um banco de dados de conhecimento sobre softwares. E, eventualmente, a gente pode até combinar uma ocasião da gente fazer um outro webinar dedicado a isso. Mas vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou importar para cá. Na verdade, eu não vou importar, eu vou vincular aqui um arquivo CAD. Por que que eu vou vincular e não importar? Porque quando a gente importa um arquivo de CAD para dentro, quando a gente importa um arquivo de CAD para dentro do Revit, ele meio que some e você não consegue, você tem muita dificuldade para encontrá-lo depois. Quando a gente vincula ele, quando a gente faz um link, a gente tem muito mais facilidade para encontrar e trabalhar com ele, retirar ele do modelo depois, esse tipo de coisa. A gente não gosta de trabalhar com arquivos de CAD, seja qualquer natureza, né? Seja um SketchUp importado, um AutoCAD, não é legal deixar eles perdidos dentro do modelo. Mas vamos lá, uma coisa que eu costumo fazer quando eu trago objetos importados para dentro do Revit é sempre indicar qual é a unidade que está desenhado. Isso porque muitas vezes você vai receber, é impressionante como isso é comum, né? Você encontra um desenho de, você recebe um desenho de CAD que está desenhado em metros, mas a unidade do arquivo está configurada para polegadas, e isso faz o Revit se confundir um pouco. Então, eu costumo dizer, para não dar margem para brecha, eu prefiro sempre indicar qual é a unidade que eu estou trabalhando. E aqui nesse caso, como a gente não está preocupado com coordenada nem nada, eu vou colocar aqui que eu quero posicionar manualmente pelo centro. Outra coisa que eu costumo fazer é sempre desmarcar essa correção de linhas aqui que está um pouquinho fora de eixo. É uma topografia, é normal que as coisas aqui estejam um pouco fora de eixo. Então eu vou posicionar aqui o meu arquivo. E aí eu vou criar uma cópia dele aqui. Deixa eu alinhar com o plano de referência para ficar organizadinho. Bom, são duas instâncias da mesma topografia, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a topo surface, ou a superfície topográfica, por curvas, tá? Uma novidade que a gente tem no Revit, salvo engano, foi a partir de 2020 mesmo que entrou, é a possibilidade de a gente linkar topografias que vêm do Civil 3D, tá? Mas isso não é uma coisa que a gente vai abordar aqui, não. A gente vai trabalhar só com as ferramentas nativas. Então a gente vem aqui em Mass Insight, Topo Surface, e aí a faixa de opções troca para o menu contextualizado, né? Onde a gente pode ou criar colocando os pontos especificamente, né? A gente pode. Isso aqui já seria confirmando aqui, né? Já seria uma superfície topográfica, né? Ela inclusive já funcionaria em 3 dimensões. Estão todos aqui os pontos zeros, mas depois a gente pode selecionar e trocar a elevação deles gradualmente, né? Você vê que a curva de nível já vai aparecendo na medida que a gente vai editando, mas o objetivo agora é fazer por importação. Então, eu vou selecionar a instância importar. E aí, na primeira caixa, depois que eu cliquei, a primeira caixa de diálogo vai perguntar quais são os layers que eu quero usar para fazer essa importação. E aí, o ideal, quando a gente recebe uma topografia, claro que esse arquivo aqui eu dei uma
uma trabalhada nele, né, para ele ficar mais simples para o propósito de hoje. Mas quando a gente recebe um arquivo de um topógrafo, né, normal está cheio de eixos, tal. O ideal é você dar uma olhada antes, ver qual informação que é importante para você importar para dentro do seu modelo. É claro que você vai importar o arquivo de forma integral. Eu costumo, inclusive, fazer sempre uma cópia de segurança do arquivo que eu recebo, né? Quando eu recebo um arquivo do topógrafo, eu guardo ele numa pasta separada e aí coloco uma cópia dele só para trabalhar dentro para eu poder trabalhar vinculado ao modelo, onde eu vou descongelar todos os layers, ver todas as informações que estão ali dentro, né? Esse tipo de coisa. Então, voltando aqui para o que interessa, eu vou desmarcar aqui o layer 0, não quero usá-lo para importação e também não quero usar triangulação agora para fazer isso. Vou clicar em OK e criei aqui a minha primeira superfície topográfica. Vou clicar em OK. E ela está aqui. Eu vou temporariamente esconder o CAD importado. E aí, como eu usei, uma coisa que é importante destacar, né? Como eu usei só as curvas, né? Não ficou um retângulo perfeito como está no meu CAD, né? Ele acaba pegando, ele vai emendando direto pelos pontos. Deixa eu editar aqui. Ó, ele liga os pontos e a partir desses pontos interligados é que ele determina o perímetro. Seguindo com a agenda, agora eu vou fazer a importação por triangulação. E aí vocês devem estar se perguntando nessa altura do campeonato, mas que diabo é isso de triangulação? Bom, não raro, quando a gente recebe um arquivo de topografia, ele tem uma malha debaixo dele que refere-se exatamente à triangulação de pontos que o software original do topógrafo fez para gerar as curvas de nível, né? Recapitulando um pouco, como é que o topógrafo faz o levantamento? Ele vai lá e ele registra pontos específicos do levantamento. Esses pontos depois vão para um software que vai, um algoritmo qualquer do software, vai fazer a interpolação entre eles e depois gerar as curvas, tá? Então vou retomar aqui, né? Criar superfície topográfica, criar a partir de um importado, vou selecionar a instância, cliquei aqui e esse aqui eu vou fazer pela triangulação. E ele está dizendo aqui que a borda não ficou 100% ou alguma falha ocorreu, mas é normal, isso aqui não tem muito problema não. É só um aviso. E aí eu vou confirmar. Está aqui minha superfície topográfica. Eu vou esconder também. Agora, por que eu fiz duas e qual era a importância disso? Eu queria destacar aqui que vocês vão notar diferenças sutis nas curvas de nível. Por que isso acontece? Por causa da quantidade de polígonos que está sendo gerada nessa superfície topográfica, né? Aqui, por exemplo, nessa região, a gente tem uma diferença, apesar de ser a mesma base, a gente tem uma diferença bem grande, né, do que a gente está vendo em curva de nível. E aí, o que eu gosto de lembrar sempre é o seguinte: a quantidade de polígonos que a gente está gerando na superfície topográfica, ela é determinante para a performance do seu arquivo. É importante a gente sempre ter em mente que não importa muito quantos pontos você colocar
a mais ou a menos, você vai acabar tendo um resultado de representação de curvas de nível bem diferente do que você recebeu do seu topógrafo. Isso por quê? Porque o algoritmo de interpolação desses pontos é diferente de software para software. Tá? Então, é normal que seja diferente. E aí o que você precisa pesar quando você está modelando é o quanto você quer de performance do seu modelo ou de precisão no desenho. Parece esquisito quando eu estou colocando dessa forma, né? Mas o meu ponto é o seguinte: você lembra que o Revit é um banco de dados, né? Isso é uma coisa que nunca pode sair da sua cabeça. O Revit é um banco de dados. Quanto mais informação você vai agregando, mais informação ele vai ter que processar eventualmente. E se você está começando, você começa o arquivo, uma modelagem com pouca informação, e à medida que o seu projeto está evoluindo, a quantidade de informação vai crescendo, crescendo muito. Então, eventualmente, você vai começar a ter problema, você pode começar a ter problemas de performance dependendo do seu hardware. Então, considerando que o Revit não é feito para topografia, ele representa a topografia, mas esse trabalho de topografia ele é muito melhor executado no Civil 3D. Então, é uma coisa que você tem que pesar a quantidade de pontos que você quer. Tá? De preferência, e é isso não sou eu só que estou dizendo, muita gente em fóruns vai corroborar com o que eu estou dizendo aqui, é preferível muitas vezes você importar diretamente pela triangulação ou pelo arquivo de pontos para você gerar uma quantidade menor de polígonos. Vamos fazer a importação agora a criação pela importação de arquivo de pontos, isso vai ficar melhor ilustrado. Eu vou aqui especificar um arquivo de pontos. E o que é esse arquivo de pontos? Esse arquivo de pontos, ele está nesse formato CSV, que é o Comma Separated Values, ou valores separados por vírgula. Ele é isso aqui. Muito simples, né? Os valores, cada linha é uma linha e as colunas estão separadas por vírgulas. E eu tenho aqui a posição no eixo Y, a posição no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, né? Ou seja, norte, leste e elevação, se a gente está falando de topografia. Então, eu importo esse arquivo, tem que informar qual é a unidade. E aí apareceu um aviso ali, desculpa, eu cliquei rápido, dizendo que uma linha não pode ser utilizada. Era a linha de cabeçalho que estava dizendo qual era Era a linha de cabeçalho que estava dizendo o que corresponderia a cada coluna. Confirmo aqui e está aqui a importação. E aí, por que ela apareceu já aqui, inclusive perto da origem? Bom, é porque todos os pontos estavam por coordenadas, né? As coordenadas estão relativas aqui ao Project Base Point e o Survey Point, que eu não mexi, ou seja, estão muito próximos da origem interna do arquivo, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente está importando, né? Se você recebe um arquivo do seu topógrafo com coordenadas reais, isso vai jogar a topografia muito, muito longe da origem interna do arquivo, ainda que você edite o Survey Point conforme as melhores práticas de compartilhamento de coordenada. Nesse caso, eu recomendo você deixar uma marcação para você poder arrastar depois aquela topografia para um lugar mais próximo da origem interna do arquivo. E a importância disso é que quando os objetos começam a ficar muito distantes da origem interna do arquivo, a gente começa a ter um pouquinho de distorção no gráfico. Isso é normal. E aí, voltando à questão da performance, né, eu só queria mostrar aqui uma comparação para vocês. Quando eu edito a superfície aqui, eu tenho 164 pontos interpolados para gerar essa superfície. Aqui criado pelas curvas, foi o primeiro que a gente fez, 205 pontos, ou seja, eu tenho mais polígonos.
E aqui 158 pela triangulação. E aí você vai me perguntar assim, ah, mas o que é o certo, o que é o errado? Bom, não tem bem certo ou errado, tem o que é melhor para cada situação, tá? E aqui, só para finalizar a questão da criação, quero mostrar aqui a quantidade de polígonos interpolados, né? É notório que aqui tem muito mais polígono do que aqui, né? E aqui. Então, beleza, eu vou descartar esses dois aqui e seguir adiante com a demonstração. E aí agora a gente vai ver como a gente edita as superfícies topográficas. Descartei os CAD. E a primeira ferramenta que eu quero mostrar é o Split Surface. Como é que essa ferramenta funciona? Primeiro a gente seleciona a topografia editar e a gente desenha um sketch do que a gente vai usar para separar, né? Pode ser uma linha só, pode ser um polígono. Se você estiver usando para alguma edição um pouco mais sofisticada, você pode até desenhar umas linhas de referência para você ir usando peak lines, né? Para fazer o perímetro. Nesse caso, eu vou desenhar um retângulo aqui. E o que ele vai fazer é separar. Agora eu tenho duas superfícies topográficas. Depois eu posso, inclusive, editar separadamente. Digamos que eu quero pegar todos esses pontos. Deixa eu ver que elevação está esse ponto. 15. Esse aqui 9. Digamos que eu queira trazer tudo isso aqui para a cota 9. Eu pego todos esses pontos de uma vez, né? Posso modificar a elevação de todos os pontos de uma vez. Você vê que já ficou chapado, né? Confirma a edição. Agora tem uma superfície e outra superfície. Depois a ferramenta de soldar, né, o Merge. É muito simples, eu venho aqui, clico na primeira, clico na segunda, e ele, o Revit, automaticamente, né, faz a união entre as duas topografias, ele faz a interseção entre os pontos. Eu vou desfazer para a gente ver como funciona isso de novo, mas dessa vez calculando os volumes. Deixa eu só desligar a triangulação aqui. Para a gente fazer o cálculo de volume, o ideal é a gente ter o projeto trabalhado em fases, né? Nesse caso, você vem aqui em Manage Phases, já tenho duas fases criadas aqui, a fase existente e a fase de nova construção. Outra coisa que é legal de você fazer é, eventualmente, já vir aqui e trabalhar. Aqui no Brasil a gente costuma usar amarelo para demolir e vermelho para construir, né? Você pode trocar aqui como o gráfico está sobrescrito para mostrar o que está sendo construído e o que está sendo demolido em cada fase. Então, eu estou aqui na minha vista site existente, né? O filtro de fase está mostrando tudo completo e aqui a minha fase está existente. Então, a minha topografia está criada na fase existente, não está na demolir ainda. Eu vou abrir aqui o site Nova Construção. A topografia ainda está aqui. E aí eu vou usar a ferramenta
Graded Region. O que isso vai fazer? Quando eu clico aqui, ele me oferece duas alternativas. Ou eu crio uma nova topografia nessa fase da vista, né, exatamente igual à que eu já tinha criado, ou eu crio uma nova superfície topográfica usando apenas os pontos de contorno. Nesse caso aqui eu quero criar uma exatamente igual. Clico nela. E aí ele já entra direto no modo de edição, supondo que você já quer fazer alterações diretamente na superfície topográfica que você acabou de criar. Tá aqui, ó, fase nova construção. Mas, bom, nesse caso eu ainda não sei exatamente que tipo de modificação eu quero fazer. Então, para não confundir uma com a outra, eu vou só colocar um ponto aqui, que eu vou colocar relativo à superfície, a cota de 10, só para chamar bem a atenção mesmo, né? Sei que esse pico aqui é a da topografia nova que eu estou criando. Então, coloquei aqui. Deixa eu ver se a outra não está aqui. Não, não está. Então, volto, tiro o ponto que eu não preciso. Voltaram a ser rigorosamente iguais às duas superfícies topográficas. E aí, por enquanto, aqui na paleta de propriedades, segura. Quando a gente clica no objeto, ele já dá aqui os volumes trabalhados, né, de corte, aterro e a diferença entre eles. Por enquanto não tem nada, mas é porque eu não promovi nenhuma edição. Vou voltar aqui para minha planta baixa e aí eu vou criar um pad aqui só para mostrar o cálculo do volume. Eu vou fazer uma coisa pequena mesmo. Um metro por 1 metro. Já está aqui o volume em metros cúbicos trabalhado. Se eu fizer um outro pad, dessa vez eu vou fazer um pouquinho maior e um pouquinho mais para cá. Por enquanto eu não estou muito preocupado com níveis não, até porque isso é uma coisa que vai depender de projeto para projeto. Então eu vou só botar aqui, eu vou dar um offset de 8 a partir do nível 2. Que eu quero que não ficou muito para cima, eu quero que ele fique meio enterrado, meio suspenso. Uma coisa interessante sobre pads, pads é a ferramenta que a gente usa normalmente para fazer modificações na topografia, né? E uma coisa interessante sobre os pads é que o Revit já completa automaticamente o volume de baixo. Bem como já cava, né? Cria as paredes aqui para cavar. Bom, e agora eu clico na superfície topográfica, eu tenho uma diferença maior. Eu estou preenchendo 1,5 m, mas estou cortando quase 7 metros cúbicos. Certo? E depois você pode pegar isso e colocar numa planilha. A gente vem aqui em Vista, Planilha. Quantidade. Topografia. Você pode, obviamente, trocar o nome da planilha, não é importante aqui nesse caso. E para cá eu quero selecionar nome, cut, que é o corte, né? Fill, que é o aterro, preenchimento, né?
e a diferença entre eles. Em seguida, eu vou colocar aqui que quero sortear, né, ou agrupar por nome. E vou dizer que eu quero os totais. Mesma coisa eu vou fazer para cada coluna da planilha, a fim de saber os totais no final. Tá aqui a planilha criada. Bom, por enquanto está meio desorganizada, né? O que é o que aqui nessa planilha? Bom, a gente volta aqui e aí a gente começa a dar nome para as topografias, né? A gente pode chamar aqui de topo original. Então aqui a gente já sabe o que é o topo original e cada linha dessas aqui adicional é a linha relativa ao pad. Esse aqui foi o pad 2. E esse aqui é o pad 1. E aqui, no final, eu sei quanto que eu estou mexendo com a topografia original e quanto para cada pad que a gente está trabalhando. Tá? Refazendo o exemplo anterior, né, do split merge, né? Se eu quiser, por exemplo, criar um platô aqui desse lado que eu sei que é um pouco mais baixo, vou usar o split. Tracei o perímetro. Edito a superfície aqui. Vamos ver aqui. Estou mais ou menos na cota 5, né? Digamos que eu queira criar um platô na cota 7. Troquei todos os pontos de uma vez. Confirmei a edição. É isso aqui. E aí, quando eu vou dar Merge, eu vou clicar primeiro na minha topografia original e depois na topografia nova, porque eu quero que na planilha continue com o nome que eu tinha dado antes. E agora a gente tem aqui, ó, da topografia original estava cortando 7 metros. Isso falando só sobre a superfície original, né? E estou aterrando um bocado, né? E isso aqui para cada pad. Isso aqui ajuda, inclusive, para você. Imagina que você tem vários blocos, né, implantados sobre a mesma topografia, né? Para cada pad que você fizer, você consegue saber quanto você está movimentando de terra especificamente para cada bloco. Ok? E aí no final, como é que eu vou saber a diferença entre o que a diferença gráfica, né, entre o que eu tenho agora e o que eu fiz antes? Bom, aí você vai ter que configurar um filtro de visualização para exibir a sua topografia anterior. Você vem aqui em Manage, em Phases, né? Tem essa aba aqui nessa caixa de diálogo que é o Phase Filters e você vai criar um novo filtro que eu vou chamar de topo. Você pode, obviamente, dar o nome que você quiser ou de acordo com o padrão da sua empresa. E vou botar aqui o que é novo. Como eu quero ver só o que foi demolido da topografia original, e vou botar aqui o que é novo vai por categoria mesmo. O que é existente também por categoria. Ou, o que é existente também por categoria, desculpa. O que é demolido. Aí eu vou sobrescrever. Temporário, bom, vou deixar sobrescrito, não tem nada temporário aqui. Temporário é elementos que são construídos e demolidos na mesma fase, né? Ok. E aí, trocando o filtro
da fase aqui para o topo, a gente vê aqui em amarelo que foi demolido. É claro que aqui o gráfico da topografia original está sobrescrevendo um pouquinho, mas aí você pode trabalhar no peso de penas, enfim, tem um bocado de coisas que você pode fazer. Isso é legal, basicamente, para quando a gente tem uma situação que a gente precisa demonstrar em corte o que está sendo retirado, né? Estou numa vista 3D aqui, passando para uma vista 2D, eu passo um corte por aqui. Estou tirando aqui o clipe, né? Isso é mais ou menos o que está sendo trabalhado aqui no corte. Se eu trocar o filtro de face para topo, aparece aqui no meu corte o trecho que eu estou retirando para colocar o pad. Ok? Bom, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tinha para conversar hoje. Eu agradeço a presença de todo mundo que está aqui assistindo. Essa gravação depois vai ficar disponível lá no fórum da comunidade Autodesk. E se você tiver dúvidas, procura a gente lá na comunidade para assistir esse vídeo, para indicar esse vídeo para outras pessoas. Se você tiver qualquer outra dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro sobre Revit, sobre Navisworks, AutoCAD, ou qualquer um dos softwares do Autodesk, você procura a gente no fórum, que a gente está lá disponível para responder qualquer dúvida que você tiver sobre esse assunto. Muito obrigado a vocês e boa noite.